Se sentir usado é uma bosta. Pronto, fim de vídeo. Brincadeiras à parte, fala pessoa nobre, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal. Meu nome é Rafaela Lacerda e aqui eu falo sobre comunicação, marketing e autoconhecimento. E tem um carro passando ali atrás. Quem já está inscrito aqui no canal há mais tempo sabe que nesses vídeos que eu venho aqui bater um papo com vocês, eu venho para um lugar próximo à minha casa, um loteamento vago. Não tão vago assim, porque estão começando a construir, então breve eu vou ficar sem esse cenário aqui. Mas por uma coisa boa, né? Porque as pessoas que compraram aqui vão se mudar pra cá. E também porque com certeza eu vou estar num lugar muito melhor, com equipamento melhor, podendo dar uma identidade visual, uma cara melhor aqui pros vídeos pra vocês. Como vocês também sabem, nesses vídeos que eu venho pra aqui pra gente poder bater um papo, geralmente eu venho no domingo, mas hoje é sexta-feira. Quando eu venho num dia que não é o domingo, ou é porque aconteceu alguma coisa, ou é porque eu preciso de um ócio criativo, ou porque eu também preciso desabafar um pouquinho. Eu antigamente costumava julgar quem desabafava em Facebook, em fóruns, grupos na internet. Eu pensava, gente, essa pessoa não tem amigos, não? E aí hoje em dia eu me tornei a pessoa que faz do canal do YouTube uma espécie de diário, além dos conteúdos que falam sobre empreendedorismo. Então, me tornando aquilo que eu sempre mais critiquei, não é verdade? Mas esse vídeo de hoje eu quis fazer, não só por causa de coisas que têm acontecido na minha vida, hoje, nessa sexta-feira, que é a última sexta de março, hoje é dia 31, quando eu tô gravando esse vídeo. Aconteceu uma situação meio chata, assim, mas eu quis gravar esse vídeo porque também eu costumo fazer, sabe o que os artistas fazem? Tipo, como quando a Taylor Swift passa por uma decepção amorosa e aí ela mergulha dentro daquela dor e daí ela faz um single que bate mais de 5 milhões de faturamento, entende? A Taylor Swift faz isso. E muitos outros artistas também pegam as suas dores e fazem arte. E eu me considero uma artista, então eu pego as minhas dores e faço vlogs. E eu fico pensando, assim, sobre não só coisas que aconteceram na minha vida no dia de hoje, mas também coisas que aconteceram ao longo de toda a minha vida, o quanto que a sensação de você se sentir usado te deixa impotente, assim, sabe? De você sentir que muitas vezes você se dedicou muito para uma situação que ou não foi tão recíproco com você na mesma medida, ou então que não foi recíproco com você de forma nenhuma, seja numa relação de trabalho, numa parceria, né, de trabalho, ou numa relação amorosa, ou numa relação de amizade. E quando eu venho para cá para compartilhar essas ideias com vocês, esses dilemas também, né, interiores, assim, eu nunca me coloco no lugar de alguém que, tipo, eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso, eu sou uma santa. Não, muito pelo contrário, eu erro pra caramba, eu tenho muitos defeitos, estou aprendendo com todos eles e aquilo que eu posso compartilhar como aprendizado é o que eu acho que soma tanto pra mim quanto pra você enquanto pessoa. E daí eu tava parando pra poder pensar o quanto que as nossas relações hoje em dia são líquidas, né? Os nossos amores são líquidos, não só os amores no sentido romântico, né? Mas também os nossos amores no sentido de relações de amizade, até mesmo de pessoas com quem a gente tem uma troca. Eu já tive diversas amizades na minha vida, ao longo de toda a minha vida. Hoje estou numa fase mais introspectiva, desde que eu entrei nesse meu momento de despertar da consciência. Então foi um momento de eremita mesmo, né? Se você entende um pouquinho ali de tarô, de astrologia, de simbologia, você vai entender o que o arquétipo do eremita representa, que é aquele momento de recolhimento, né? De você estar ali com as suas dores, com os seus aprendizados. E é uma fase que às vezes você não tem tantos amigos assim, mas você fica como a águia, sabe? É como se o eremita fosse também o arquétipo da águia, quando você vai pro topo da montanha ali, se isola e você vai aprender com a vida, você vai aprender com aquilo, você vai ressignificar as suas dores, é mais ou menos isso. Então nessa fase que eu tô vivendo agora, eu não tô numa fase tão aberta assim para amizades, para novas situações como que eu tava antes. E a questão que eu quero trazer aqui é que muitas vezes nós realmente somos tratados como objetos, seja de uma pessoa que ela usou da sua boa fé para conseguir alguma coisa que ela queria e depois que ela conseguiu ela te dispensou, ou muitas vezes também a gente que se sente assim, é uma relação de projeção, por exemplo. Em algum dado momento pode ser que eu já tive uma relação mais superficial com as pessoas, seja por causa de trabalho, eu não queria aprofundar aquelas relações numa amizade, vamos dizer assim, ou porque uma amizade era passageira e eu não confiava tanto naquela pessoa. Eu sou uma mineira desconfiada, gente. Então, assim, para eu poder fazer amizade com alguém, me confidencializar
existe essa palavra confidencializar ou confidenciar, né? Para eu me confidenciar com alguém, eu tenho que acreditar muito na pessoa e ainda assim eu não vou contar segredos muito íntimos logo de cara. Até porque também depois você deixa de ser amigo daquela pessoa. E ficam dois estranhos com informações um sobre o outro. Eu não acho isso legal. Mas todo mundo já viveu, já passou por isso. Chega a ser estranho, assim, como que as nossas relações hoje em dia, elas são muito baseadas na troca. E principalmente depois da pandemia, assim, onde nós ficamos mais reclusos em casa, querendo ou não, nós ficamos também mais reclusos com os nossos sentimentos, com a forma de como a gente vê a vida. E muitas vezes a relação onde a gente se sente que foi usado, na verdade, pode ser mesmo só uma projeção nossa, de que como nós nos imaginaríamos naquela situação ou com base naquilo que nós seríamos capazes de fazer, é que nós julgamos que o outro também é capaz. Então, assim, como que essa fase, né, esse pós-pandemia, que eu acho que a nossa sociedade ela é marcada por vários marcos. Vai ficar redundante essa parte, eu sei. Nossa sociedade ela é marcada por vários períodos, assim, né? Tem um período pós-revolução industrial, pós-revolução, pós-guerra, tem o período pós-monarquia e a gente tem hoje em dia o período pós-pandemia, né? Que é o momento onde a gente está aprendendo a lidar da forma como que nós gerenciávamos as nossas emoções antes e como que a gente gerencia agora. Eu sei que pode parecer que está um pouquinho confuso, assim, essas ideias, talvez eu ainda não tenha amadurecido todo esse processo antes de trazer isso aqui num vídeo, mas a sensação de se sentir usado, muitas vezes ela vem também quando a gente cria muitas expectativas sobre o outro, né? Quando a gente confia demais. Como eu falei, eu não posso servir de parâmetro porque eu tenho problema de confiar nas pessoas. Eu geralmente desconfio de todo mundo até que me prove o contrário. Mas eu acredito que até que tem pessoas que vivem da maneira contrária, que confiam primeiro e aí se a outra pessoa der motivo é que elas começam a desconfiar. Não tô falando que um jeito de viver tá certo e o outro tá errado. Na verdade, eu acho que o que tá certo é o que dá certo pra sua vida. Mas o excesso de confiança, muitas vezes, ele atrapalha, porque você pressupõe que uma pessoa agiria com você de uma maneira bacana, como que você gostaria de ser tratado, e quando essa expectativa não é correspondida, você se frustra. Então, a sensação de você se sentir usada, ela também é ruim nisso, né? Na questão da projeção e do fato da gente criar expectativa sobre como que a gente gostaria que o outro nos tratasse de uma maneira mais coerente. E tem muito mosquitinho aqui, meu Deus do céu. Tudo bem que eu não tomei banho ainda, mas tem muito. Eu venho de uma família onde eu fui acostumada eu cresci, né, vendo os meus pais não tendo muitos amigos, assim. Nunca vi eles levando amigos pra dentro de casa, saindo dos nossos parentes, né, tipo tios, tias, avós, primos e tal, mas ainda assim só em períodos comemorativos, tipo aniversário, Natal e tal. Mas eu nunca vi meus pais tendo amigos, assim, tipo, sabe, amigos do casal, aqueles amigos que de vez em quando ou saem só com um da relação, ou saem só com o outro. Eu não cresci tendo nada disso. Meus pais são até bem conservadores e eles não tinham um ciclo social, assim. Na verdade, eu cresci ouvindo que ninguém é amigo de ninguém. E eu desconstruí bastante essa crença limitante, até porque também ao longo da vida eu tive boas amizades e eu pude e posso cultivar amizades até hoje que elas estão comigo além do tempo, assim. Tem amizades que eu tenho, não são muitas, mas tem amizades que eu já tenho que já estão comigo há mais de 5, 6 anos. Então, assim, são pessoas que geralmente eu não troco. Tá vendo eu aí também tendo uma relação líquida, falando que eu não troco as pessoas? Essa criação que eu tive, essa base familiar, dos meus pais sempre falando que ninguém é amigo de ninguém, eu acredito que também se vê, embora eles não fossem do tipo de pais que compartilham muito as suas experiências e vivências com os filhos, eu sempre vi também essa questão de que, isso eu deduzindo, né, eu lendo os meus pais, assim, que eles já com certeza se decepcionaram muito com amizades, então eles preferiam não ter nenhuma amizade além do próprio casal, né, então assim, eles não colocaram aquela abertura para ter terceiros na relação. O que, de certa forma, eu acho válido, porque, assim, a experiência que eu vivi recentemente, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eu quero me expor, mas não tanto assim. Eu passei por uma situação onde eu não confiava numa pessoa, de maneira nenhuma, mas eu tratava super bem porque era amigo do meu namorado, e essa pessoa ela se meteu na nossa relação e fez um baita inferno, assim, a ponto de fazer perfil fake e tudo, gente, juro pra vocês. E isso me deixou muito reflexiva, não só sobre que tipo de pessoas eu tô atraindo, mas também serviu de lição e ao mesmo tempo também uma validação dessa criação que eu tive, né, de que quando você coloca terceiros na sua relação para ser amigo do casal, a não ser que também seja um outro casal, alguma coisa assim, mas que corre este risco de acontecer esse tipo de situação, de pessoas se meterem na sua vida e sentir ciúme do casal, ou não sei, eu não acredito muito nesse lance de inveja,
Porque sabe aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo tem inveja dela? Eu tenho horror a esse tipo de pessoa, que acha que todo mundo quer ser ela, que todo mundo quer ser igual a ela, quer usar o que ela usa, quer ter o que ela tem, quando na verdade ninguém tem inveja de gente pobre e feia. E no caso da Beyoncé também, que é multimilionária e linda, no caso da Rihanna, eu não acredito muito que a inveja pega, porque se pegasse a Rihanna não seria um ícone, a Beyoncé não seria um ícone, as grandes musas, as divas pop não seriam um ícone, porque essas sim estão cercadas de inveja. Mas eu preciso admitir que em muitos casos você não precisa necessariamente ter um patrimônio líquido avaliado em bilhões para você ser invejado. Basta você ser uma pessoa feliz com aquilo que você tem, que isso automaticamente já vai incomodar muita gente. O ser humano, e hoje em dia que eu estudo um pouco mais sobre neuromarketing, neurociência, psicologia comportamental, psicologia social. Hoje em dia que eu estudo todos esses assuntos, até mesmo para poder implementar dentro do meu trabalho enquanto comunicadora, eu preciso entender um pouquinho mais da mente humana, não só para entregar um conteúdo de qualidade, mas também para poder me colocar no lugar de outra pessoa, quando eu não estiver vivendo uma situação que aquela pessoa está, para que eu possa entendê-la, para que eu possa ter empatia. Então eu preciso entender um pouquinho de funcionamento cerebral, bem pouquinho assim, porque eu não sou uma expert nesse assunto. E entendendo um pouco mais do ser humano, e não justificando as filhas da putice que as pessoas fazem com a gente, como foi no meu caso, eu entendo que quando a gente tem uma certa dose excessiva de rejeição na infância, quando nós não conseguimos, nós sentimos, né, nós temos aquela sensação de que não conseguimos agradar nossos pais, não importa o que a gente faça, um excesso de cobrança, né, familiar, ou até mesmo quando a gente cresce num ambiente onde a gente não é aceito por quem a gente é, seja porque você tem crenças e valores diferentes das crenças e valores da sua família, ou porque você é uma pessoa, de repente, sei lá, vou dar um exemplo, você é uma pessoa LGBTQIA+, e você nasce numa família super conservadora. Então, não é uma regra, mas a maioria desses casos a gente vê que o tratamento da família com essa pessoa é o tratamento de tentar mudar essa pessoa em vez de aceitá-la como ela é e entender os dilemas daquela pessoa, mesmo sendo sangue do mesmo sangue daquela família. Então, quando você vem de uma vivência dessas, muitas vezes você acaba sendo uma pessoa, não é uma regra, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu tô falando da minha vivência, do que eu vejo, que muitas vezes acontece de você ser uma pessoa que tem dificuldade em dividir atenção, né? Então você sempre está entrando em situações de disputa, você está sempre entrando em relacionamentos onde você tem que ficar disputando pelo outro, né? Ou relacionamento amoroso mesmo, que você se mete numa relação alheia e etc. Ou então numa relação de amizade, onde você já vê ali dois amigos e você quer o seu terceiro e sente que aqueles dois não estão te dando tanta atenção como deveria, entende? Pode ser que já fique meio confusa essa parte, mas eu quero me fazer ser entendida para eu chegar num ponto. Tá vendo uma fumaça aqui e tá atacando as minhas narinas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que a sensação de você se sentir usado muitas vezes se dá também de você sentir que você se doou demais, né? Eu falei isso um pouco mais no início, mas agora eu vou falar sobre uma outra perspectiva. Sabe aquela frase que diz que você deve fazer o bem sem olhar quem? E isso agora eu tô falando servindo pra mim, tá? Eu não acho que isso aqui é um sermão. Servindo muito pra mim isso que eu vou falar agora, muitas vezes a gente gosta de estar numa relação de troca. Tipo, eu te dou X coisa e você me dá X coisa. Só que até quando a gente vai fazer uma caridade ou quando você vai ajudar alguém, você quer ter uma troca. Então você não tá fazendo bem pela bondade em si, ou porque você é uma pessoa boa, ou porque você está interessado em fazer o bem pro outro. Mas sim porque ou você quer ser visto como bom, ou então porque você espera que mais dia ou menos dia você seja recompensado. E aí a bondade, ela não deve ser um critério de troca, ela deve ser uma ação genuína. Todos esses pensamentos que eu venho trazendo aqui, por mais que eles sejam confusos, e talvez também porque eu estou falando isso enquanto a minha cabeça está confusa, então quando eu vou falando eu mesmo vou me entendendo, como eu falei, esse canal aqui é um diário, né? Eu acho isso muito louco, porque nós seres humanos, a gente quer ser compensado o tempo todo. A maioria de nós, principalmente essa realidade hoje em dia pós-pandemia, era da internet, a gente é muito imediatista, então a gente já planta as coisas querendo colher, ou às vezes nem planta e quer colher, e isso também estraga as nossas relações de amizade, de parceria, relações que poderiam ter uma vida útil mais agradável, maior, né, elas acabam durando muito pouco. E só um parênteses aqui, porque me veio isso na cabeça, eu não acompanho, tipo, o trabalho, o conteúdo da Andressa Urach, mas você já deve ter ouvido falar dela, porque ela é bem polêmica, mas eu me lembro de uma frase que ela disse certa vez numa entrevista, logo quando ela se converteu à religião, que ela dizia, não, aliás, depois dela ter se convertido à religião e ter se sentido usada, ela falou uma frase que dizia mais ou menos assim, que ela se sentia mais usada dentro da religião do que quando ela era uma prostituta, entende? Não sei se é esse o termo, né, garota
garoto de programa, não sei os termos, gente, porque eu também não trabalho nessa área. Mas, e essa frase me ficou um bom tempo latejando assim na minha cabeça, porque eu fiz um vídeo aqui sobre porque eu saí da igreja. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. É um vídeo onde eu conto um pouquinho da minha história também e como que isso foi essencial para eu poder ter a mentalidade que eu tenho hoje, para ser uma pessoa menos julgadora, sobre alguns dilemas que eu enfrentei ao longo da vida e sobre como que eu vejo a fé e a espiritualidade hoje em dia. Mas eu também tive essa sensação, sabe? Estudando mais sobre comunicação, sobre o domínio das massas, sobre como que a elite, o poder, a religião, muitas vezes, não estou generalizando, mas na maior parte das vezes, ela usa de uma comunicação de medo, de domínio, para poder manter as pessoas retidas ali dentro daquele rebanho, seja ele de qual for, tá? Seja um gado político ou religioso, o que for. Como que esses poderes usam de artigos, como que eu posso dizer? De artifícios da comunicação para manter pessoas dentro daquele sistema. Entende? E depois que eu entendi um pouco mais disso, eu comecei a me ver também, eu vi, né, que eu estava num cenário onde eu era completamente impotente e onde eu também me sentia usada, onde eu sentia que eu fazia coisas que não faziam sentido, sabe? Que às vezes, e esse que é o problema também, agora abrindo mais um parênteses, porque assim, a gente pega sabe aqueles mastermind que a gente... Não é mastermind que fala, não. É Mind Master. Tô fazendo propaganda de graça aqui. Quando você pega aquele núcleo do cérebro e vai colocando várias ideiazinhas soltas assim. Aqui eu vou jogando as ideias soltas e você que lute. Isso me lembrou também... Preciso me lembrar do que me lembrou. Isso me lembrou também de o porquê que eu não gosto que pessoas trabalhem de graça. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né, que estão começando, que às vezes adquirem os meus treinamentos, os meus cursos, etc. Se você, inclusive, não é aluno da Escola de Comunicação Autoconsciente, já clica no primeiro link, comentário fixado ou da descrição que eu vou deixar aqui para você ser aluno da escola, tá? Para você trabalhar a sua comunicação e fazer mais vendas. Muitos deles são copywriters, designers, prestadores de serviço que estão iniciando ou que já iniciaram, mas que não aumentaram, não conseguiram expandir ainda a sua gama de clientes. E por que eu falo que eu não acho tão recomendável assim você trabalhar de graça, sabe? Um freela aqui, outro, um só que seja, eu ainda acho recomendável para você testar. Mas no mais, se você puder não trabalhar de graça, não trabalhe. Porque ou você faz um portfólio fake de projetos que você gostaria de realizar, vamos supor que você é um designer de moda, tá? É um designer de criação de conteúdo para o universo de moda. E aí como que você gostaria de cuidar de um perfil de moda, por exemplo? E você pega algumas referências, faz o seu design a partir disso e você monta um portfólio fictício. Porque quando as pessoas geralmente trabalham de graça, elas se sentem usadas. Eu já passei por isso na minha pele, de eu ajudar a investir em um projeto que a pessoa não tinha condições de contratar um designer, mas aí depois eu fiquei pensando, mas eu também comecei sem designer, eu também comecei sem saber. E eu fui aprendendo, eu fazia uns posts que dava dor nos olhos assim de ver, que não era esteticamente bonito, mas depois eu fui vendo vídeos no YouTube, fazendo cursos, me aprimorando, sendo curiosa, aprendendo, e aí eu melhorei na prática. É querer demais você querer começar já com tudo pronto. Ninguém começa já com designer, com copywriter, etc. Sendo que você é um iniciante, você começa fazendo, depois quando você tem condições você delega aquilo para alguém. Mas nesses casos de trabalho também, muitas pessoas que trabalham de graça para poder testar portfólio, para poder mostrar o seu trabalho, fazer network, elas também se sentem usadas. Isso já aconteceu comigo, de uma pessoa vir trabalhar comigo de graça por um determinado período, que aquela pessoa dizia que gostava do meu trabalho, dizia que gostava dos meus conteúdos e queria me ver crescer junto com ela, e depois de um certo tempo ela começaria a cobrar. Eu achei justo, mas eu vi que, tipo assim, essa pessoa ela fez, sei lá, 2 reuniões comigo. E ela não disse isso, mas eu senti que essa pessoa se sentiu usada por um passo que ela mesma deu. Entende? A pessoa se candidatou para trabalhar comigo na minha criação de conteúdo de graça, e depois que ela começou a fazer, ela não aguentou. Só que ela também não tinha mais coragem de falar que não queria, porque foi ela que se ofereceu. Então entende assim como que às vezes nós mesmos nos colocamos em situação para que a gente seja usado ou se sinta usado. Então é por isso que eu não gosto muito desse negócio de trabalhar de graça, não. Se você quiser trabalhar comigo e eu estiver podendo te pagar, eu vou te pagar o valor que for. Mas não trabalhe de graça, tá? É o meu lema, assim. Só para finalizar esse vídeo, porque já tá ficando longo, já passou aqui na gravação bruta de mais de 20 minutos.
E eu geralmente não coloco umas conclusões assim incisivas nos meus desabafos, assim, nos meus dilemas, mas se eu posso dizer alguma coisa para você, que seja que antes de você se colocar, quando você vê que você está entrando numa situação em que você não vai ter na mesma medida a reciprocidade que você tanto busca, já nem entre. Eu sei que esse conselho não vai servir de muita coisa, porque quando a gente quer pisar na jaca, a gente quer errar, a gente quer vacilar, a gente vacila. Mas se a sua experiência, né, a sua vivência, se de repente esse vídeo serviu para você abrir o seu olhar um pouquinho mais para situações que você poderia evitar e não está evitando, que você use isso aqui como uma alavanca, assim, para você não colocar em relações ou em situações que você sabe que vão gastar muito da sua energia e que não vão te trazer aquilo que você merece em troca. Você nasceu para ser feliz, seu propósito de vida é esse. Não importa se você vai ser médico, cantor, designer, dono de loja, não importa se você vai ser um escritor de um best-seller, não importa. O que importa é que você veio aqui para poder aprender com as situações que te acontecem, mas que no meio desse aprendizado você também encontrar felicidade dentro de você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tema, se você se sentiu identificado aqui em alguma situação, deixa aqui para mim nos comentários, porque esse feedback aqui é muito importante, até mesmo para conseguir trazer mais conteúdos referentes a isso. E é isso. Um beijo, até a próxima, no próximo vídeo. Tchau, tchau.